Então, terminando aqui a nossa última parte a respeito de nutrição e digestão, vamos falar um pouquinho a respeito da digestão enzimática, digestão química que acontece nos animais. Então, a digestão enzimática, ela acontece pela ação das enzimas, que acabam quebrando as biomoléculas que são ingeridas, sejam elas proteínas, carboidratos, lipídios ou até mesmo ácidos nucleicos. Mas é óbvio que os ácidos nucleicos vão acabar sendo em menor quantidade, né? E assim, se não tivesse enzimas, ocorreria a hidrólise espontânea, ocorreria a quebra espontânea dessas moléculas, mas obviamente isso demoraria muito tempo, né? As enzimas, elas acabam aumentando a velocidade dessas reações químicas, então elas facilitam muito esse processo, tá? Aí assim, obviamente existem enzimas diferentes, que têm seus alvos diferenciados, sejam eles lipídios, carboidratos, proteínas ou até mesmo ácidos nucleicos, né? Então, nós vamos ter aqui, quando nós falamos a respeito de diferentes enzimas, nós vamos falar a respeito de, por exemplo, peptidases, que são aquelas responsáveis pela quebra de proteínas. Nós vamos falar a respeito das lipases, que são responsáveis pela quebra dos lipídios, e as carboidrases, que fazem a quebra dos carboidratos. E aí tem as nucleases também, né? E aí as enzimas, como vocês bem sabem, elas vão ter um pH ótimo para elas agirem e uma temperatura ótima também. Então, pensando, por exemplo, no caso dos mamíferos, a temperatura ótima para a ação dessas enzimas é ali 36, 37 graus, né? Então, falando aqui a respeito, por exemplo, da enzima chamada pepsina, a pepsina, ela é uma enzima que faz então a quebra das proteínas no estômago dos animais, certo? E, por exemplo, o pH ótimo dela é 1,5 para a quebra da albumina e 1,8 para a quebra da caseína, 2,2 para a quebra da hemoglobina. Percebem aqui como o pH dela, o pH para a pepsina agir, tem que ser um pH bem ácido, um pH bem baixo, tá? Onde será que essa enzima vai atuar? No estômago, óbvio, né? E então, quando ela acaba caindo junto com o alimento, né, ela passa do estômago para o intestino delgado, onde acaba tendo um pH bem mais alto, o que acontece? Ela acaba sendo destruída, certo? E aí, assim, uma outra peptidase que acaba trabalhando em pH mais alto é a tripsina, né? Que na realidade ela é liberada na forma de tripsinogênio e ela é transformada em tripsina ali no intestino delgado, certo? Ali no intestino também vai ter a ação das lipases, certo? Só que as lipases elas vão atuar em conjunto com os ácidos biliares, que são produzidos pelo fígado. Aliás, mentira, mentira, é verdade. São produzidos pelo fígado e acabam sendo armazenados ali na vesícula biliar, né? Então, os ácidos biliares, eles acabam funcionando como um detergente. Então, acaba misturando a gordura ao restante ali do alimento que tem, né? E aí facilitando a ação das lipases, tá? Facilitando a ação das enzimas ali, certo? E aí as carboidrases, elas vão primeiro quebrar, vai ter então carboidrases para quebrar os carboidratos mais complexos. Isso já acontece na boca mesmo, né? Pela própria amilase salivar. E aí depois, lá no intestino delgado, vai ter a ação das carboidrases que vão acabar quebrando moléculas menores, certo? Agora, falando um pouquinho a respeito dos animais que acabam tendo alguma coisa um pouco diferente na sua digestão, no seu intestino, né? A gente pode falar um pouquinho a respeito dos ruminantes, tá? Os ruminantes, eles são animais herbívoros, né? Então, eles acabam se alimentando de matéria vegetal que, obviamente, ela acaba sendo muito rica em celulose. Tá? Só que nenhum vertebrado consegue quebrar a celulose. Quem é que consegue quebrar a celulose? Protozoários e algumas bactérias.
Então, eles acabam dependendo muito dos micro-organismos que ficam em simbiose dentro do seu estômago, tá? Então, quem é que são esses animais que são os ruminantes? Por exemplo, a gente vai ter a girafa, o boi, a cabra, tá? Esses animais aqui, eles são ruminantes. Ruminantes são aqueles animais que fazem a digestão 2 vezes, vamos dizer assim, tá? Eles se alimentam, o alimento ele acaba entrando ali no estômago e ele acaba voltando para a boca para uma segunda mastigação antes de ir de volta para o intestino, aliás, para o trato gastrointestinal ali, né, para o restante do trato gastrointestinal e terminar a digestão. Esses ruminantes, eles acabam tendo um estômago compartimentalizado, né? A gente diz que esses animais aqui, eles são poligástricos, como se ele tivesse vários estômagos, mas não é que ele tem vários estômagos. Na realidade, o estômago ele é grande, ele é compartimentalizado. Então, as partes do estômago aqui vão ser o rumen, que é a primeira parte aqui, né? Que também pode ser chamado de barrete, e é aqui onde vai ter os micro-organismos, certo? Ali onde acaba acontecendo a fermentação. Então, na boca acontece a quebra mecânica do alimento e vem aqui para o rumen. Esses micro-organismos, eles vão acabar quebrando o material vegetal ali em celulose e aí também, obviamente, vai ter esses micro-organismos eventualmente vão acabar morrendo, né? Vão acabar liberando ali proteínas desses próprios micro-organismos que acabam sendo absorvidas pelo animal depois, tá? E dada a fermentação também, vai ter a liberação de gases que o animal ele acaba arrotando, vamos dizer assim, tá? Acaba saindo pela boca mesmo. Então, o que acontece é, o alimento ele vai da boca para o rumen, aí ele mastiga, tem a ação aqui dos micro-organismos e daí depois volta para a boca, mastiga mais um pouco e aí o alimento vem cair aqui no retículo, que também pode ser chamado de pança, certo? Essa é a região aqui que o pessoal acaba utilizando bastante para fazer aquela dobradinha, tá? A buchada que o povo aqui gosta bastante, certo? Então, tá aqui, olha, para vocês darem uma olhada. Depois, então, acaba indo, né, do retículo acaba indo aqui pro omaso, que também é chamado de folhoso, que vocês percebem aqui parece, né, ele tem várias dobras, né, então tem uma área de superfície bastante grande e aqui tem um pouco de digestão mecânica também, então ele vai acabar retirando bastante água do alimento ali, vai acabar macerando um pouco mais esse alimento, antes de ir então para o abomaso, que também é chamado de coagulador, que é o estômago químico propriamente dito, tá? Então aqui eu coloquei um esqueminha para vocês, para ver como é que acontece a história. Então aqui em vermelho tá a primeira mastigação, tá? Então vem pela boca, acaba vindo aqui para o rumen, do rumen vem aqui para o retículo, volta para a boca, e aí ele vem aqui então pro omaso e pro abomaso, certo? Eu acho que eu acabei falando errado para vocês antes ali, falando que ele do rumen ele é direto para a boca, né? Mentira minha. Ele vem aqui pro rumen, daí ele vem pro retículo, aí é que ele vem daí é que ele vem para a boca, tá? Então aqui chegando no retículo, o alimento ou vai pro omaso ou vai para a boca, tá? Então, no caso, depois que ele passa aqui pelo rumen, ele volta para a boca. Mastiga mais um pouco, aí o alimento vem aqui, ele passa aqui pelo retículo e aí vem pro omaso, vem pro abomaso, onde acontece a digestão química, e aí tem a absorção dos nutrientes aqui e depois acaba saindo pelo intestino. Eu deixei para vocês, pessoal, um videozinho, tem o link já na página, tá? Para vocês verem bem certinho como é que isso aqui acontece. Eu gostei bastante daquele vídeo, eu acabei deixando ali para vocês, certo? Esses animais aqui, eles são tidos como animais que fazem essa digestão anterior, tá? Eles são tidos como fermentadores anterior, fazem a fermentação anterior, tá? Que acontece no estômago. Aí nós vamos ter aqui os fermentadores caudais. Então, os ruminantes, eles acabam fazendo essa fermentação antes, tá? Então, os ruminantes, eles acabam possuindo secos,
que ficam na região posterior. Lembrando que os secos eles ficam ligados ali, né, na junção do intestino delgado com o intestino grosso, certo? Então, olha só, aqui a gente tem exemplo de dois animais que não têm rumen, né? Então, um cão, que no caso ele é um carnívoro, aqui a gente tem um herbívoro, que é um fermentador caudal, e aqui a gente tem um ruminante, certo? Então, o que acontece? Esses fermentadores caudais, normalmente eles têm secos bem desenvolvidos e os micro-organismos eles acabam ficando dentro ali do seco. Então, a fermentação ela acaba acontecendo ali no final. Isso significa que nem sempre todos os nutrientes eles são absorvidos na primeira passagem pelo trato digestório, né? Porque muita coisa boa vai acabar acontecendo, vai acabar sendo formada aqui no final do trato gastrointestinal e aqui já não tem mais absorção de nutrientes. E aí é que acaba aparecendo a coprofagia. Então tem animais, como é o caso, por exemplo, dos coelhos, que eles fazem coprofagia, que é literalmente comer cocô, né? Eles fazem coprofagia todo santo dia. Eles têm até um local certinho para ficar essas fezes que eles comeram, certo? O que são chamados de secotrófos. Vamos explicar como é que isso acontece. Então, eles acabam, na realidade, formando dois tipos de fezes. Um tipo de fezes são essas fezes normais, que ele acaba liberando, eliminando durante o dia, normalmente, e aí durante a noite eles acabam secretando não, mentira, né? Eles acabam liberando essas fezes, que são chamadas de fezes mucosas ou secotrófos, que são essas bolinhas aqui revestidas por muco, e eles acabam ingerindo essas fezes diretamente do ânus. Então elas acabam não caindo no solo nem nada. Toda noite ele vai lá e ele acaba se alimentando dessas fezes. E aí então vai para o estômago e fica aqui numa cavidadezinha especial dentro do estômago antes de parar no intestino. Qual é a vantagem disso? O alimento ele passa 2 vezes pelo sistema digestório e aí então os nutrientes eles são muito melhor absorvidos. Essa, querendo ou não, é uma vantagem evolutiva que acabou acontecendo aqui e que faz com que esses animais consigam aproveitar muito mais a matéria orgânica contida nos vegetais. Certo, gente? Beleza, então. Até mais.